Você já parou para pensar no que faria se de repente o mundo ao seu redor entrasse em colapso? Parece coisa de filme, mas basta uma crise no abastecimento, um apagão generalizado ou uma emergência financeira para que o caos se instale. A verdade é que a maioria das pessoas vive à mercê da sorte, sem nenhum plano para lidar com imprevistos. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho para garantir sua segurança e da sua família, independentemente do que aconteça? Se você está aqui, é porque já sentiu essa necessidade, seja pela incerteza do futuro, pelo medo de depender de um sistema frágil ou simplesmente pela vontade de ter mais controle sobre a própria vida. O mundo prepper não é sobre paranoia, é sobre estratégia, inteligência e antecipação. Não importa se você está começando agora ou já tem alguma experiência. Aprender a se preparar da forma certa pode ser a diferença entre passar dificuldades e manter-se no controle. Então, como começar? O que é realmente essencial? Como evitar os erros mais comuns que fazem muitas pessoas desperdiçarem tempo e dinheiro? Neste guia, você vai aprender passo a passo os fundamentos do sobrevivencialismo e como montar sua base de preparação de forma sólida, prática e eficiente. Afinal, o futuro pode ser incerto, mas sua segurança não precisa ser. Prioridade na água. Se tem uma coisa que um sobrevivencialista não pode negligenciar, é a água. É simples. Sem ela, o corpo humano entra em colapso antes mesmo de sentir fome de verdade. Para qualquer prepper iniciante, o primeiro passo é garantir um estoque mínimo de água potável para um mês. Isso significa planejar cerca de 2 a 3 litros por adulto por dia, sem contar o necessário para a higiene e preparo de alimentos. A solução mais prática? Comprar garrafas ou galões no supermercado, mas se a ideia for economia e autonomia, armazenar água filtrada da torneira em bombonas bem vedadas pode ser uma alternativa viável. Claro que não basta apenas armazenar. Quem já está mais avançado no sobrevivencialismo sabe que é essencial ter um plano para filtrar e purificar água caso os estoques acabem. Filtros portáteis, como os de carvão ativado, são uma opção eficiente, mas até técnicas caseiras, como ferver ou utilizar pastilhas de purificação podem salvar vidas. E tem mais. Pensar além do óbvio faz toda a diferença. Já considerou um sistema de captação de água da chuva? Uma lona simples pode direcionar a água para um recipiente, reduzindo a dependência de fontes externas. Agora, convenhamos, garantir água para beber é essencial, mas e para as outras necessidades diárias? Banho, limpeza de utensílios, descarga. Tudo isso exige água, mas nem sempre potável. Ter recipientes específicos para esse tipo de armazenamento pode ser um diferencial na preparação. Afinal, em um cenário de colapso, cada gota conta. Falando em colapso, já parou para pensar no que você vai comer quando a situação apertar? Tópico 2. Armazenamento de alimentos. Quem entra no mundo prepper logo percebe que ter comida estocada não é um luxo, mas sim uma necessidade estratégica. No sobrevivencialismo, a regra é clara. Quanto mais durável e nutritivo for o alimento, melhor. Grãos como arroz e feijão são clássicos, pois duram anos quando armazenados corretamente, e ainda fornecem energia e proteínas essenciais. Enlatados também são aliados valiosos, especialmente carnes, vegetais e leguminosas. Mas o detalhe mais importante: só armazenar o que realmente se consome no dia a dia. Do que adianta ter 20 latas de sardinha se ninguém na casa gosta? Além da durabilidade, a praticidade conta muito. Comidas liofilizadas, como sopas instantâneas e purês de batata desidratados, são ótimas opções para emergências, já que ocupam pouco espaço e exigem apenas água quente para ficarem prontas. Outra estratégia inteligente é investir em fontes de proteína que não precisam de refrigeração, como carne seca ou até mesmo ovos em pó. Mas não se engane. Mesmo os alimentos mais resistentes precisam ser rotacionados regularmente. Uma boa prática é adotar o método FIFO, First In, First Out, garantindo que os mais antigos sejam consumidos primeiro. O armazenamento correto faz toda a diferença. Alimentos secos devem ser guardados em locais escuros, frescos e livres de umidade. Sacos a vácuo e baldes de alimentos com absorvedores de oxigênio são opções incríveis para aumentar a vida útil dos produtos. Mas aqui vai um detalhe que muita gente esquece. E se um dia não der mais para comprar comida? Aí entra um conceito crucial do sobrevivencialismo: a autossuficiência alimentar. Já pensou em cultivar o próprio sustento? 3. Medicamentos essenciais. De que adianta ter água e comida se uma simples infecção ou dor forte pode te deixar incapacitado? Um verdadeiro sobrevivencialista sabe que remédios podem ser tão valiosos quanto comida em uma crise. Para um prepper bem preparado, o essencial é ter um estoque básico de medicamentos de uso contínuo, como os para pressão alta, diabetes ou qualquer outro tratamento indispensável. Além disso, analgésicos, relaxantes musculares e antitérmicos não podem faltar, já que febres e dores inesperadas podem acontecer a qualquer momento. Ter esses itens guardados é garantir que pequenos problemas de saúde não se transformem em situações graves. E não se trata apenas de ter comprimidos guardados, mas sim de saber como e quando usá-los. De nada adianta estocar antibióticos
se você não souber diferenciar uma infecção viral de uma bacteriana. Além disso, a validade dos remédios precisa ser monitorada constantemente. Uma estratégia simples é manter uma planilha ou um caderno registrando as datas de vencimento e fazer um rodízio conforme necessário. Sem contar que, dependendo do cenário, pode não ser tão fácil encontrar um médico ou uma farmácia aberta. Já pensou no impacto de um simples corte infeccionado sem acesso a um antibiótico? Outra coisa essencial para um prepper é um kit de primeiros socorros completo. Gás estéril, ataduras, álcool 70%, antisséptico, tesoura, luvas descartáveis. Tudo isso pode fazer a diferença entre uma recuperação tranquila e uma infecção séria. Além disso, saber realizar curativos e pequenas suturas pode ser um diferencial enorme. Mas tem um detalhe: não adianta só se preparar para curar. É preciso evitar ao máximo se machucar. E quando falamos de riscos, não dá para ignorar a possibilidade de um apagão energético. 4. Energia alternativa. Imagine um apagão repentino sem aviso, e você no escuro total, sem celular carregado, sem comunicação e sem ideia do que está acontecendo lá fora. Para um prepper experiente, isso não é surpresa, é um cenário previsto e, mais importante, planejado. No sobrevivencialismo, garantir fontes alternativas de energia é crucial para manter o mínimo de funcionalidade. Lanternas recarregáveis, powerbanks e baterias portáteis são os primeiros passos. O ideal é sempre ter mais de uma opção e garantir que todos os dispositivos estejam carregados com antecedência. Afinal, no meio de uma crise, depender da tomada pode ser a pior escolha. Mas se a falta de luz se prolongar, aí entram as soluções mais robustas. Placas solares portáteis, por exemplo, são excelentes para manter equipamentos básicos funcionando, como rádios de emergência e lanternas. Pequenos geradores a gasolina ou diesel também são alternativas, mas exigem planejamento para armazenamento de combustível. Outro detalhe que muitos esquecem: velas e lampiões podem ser aliados na iluminação, mas sempre com precaução, para evitar incêndios. Em um cenário de caos, qualquer erro pode sair muito caro, e manter uma iluminação mínima faz toda a diferença para a segurança e organização. Agora, mais do que apenas carregar aparelhos, a questão da energia se estende à preservação de mantimentos. Geladeiras e freezers podem parar de funcionar, comprometendo alimentos perecíveis. Estratégias como armazenar comida enlatada e desidratada ajudam a reduzir essa dependência, mas, para quem pode investir um pouco mais, freezers solares são uma solução viável. Mas vamos pensar além da eletricidade. E se além da luz, faltar também abastecimento de comida? Quem estiver preparado para produzir seu próprio alimento terá uma grande vantagem. 5. Sustentabilidade alimentar. Se tem algo que separa um prepper iniciante de um sobrevivencialista experiente, é a capacidade de produzir o próprio alimento. Quem depende 100% do mercado está sempre vulnerável a crises de abastecimento, inflação e escassez. Por isso, começar uma horta em casa, mesmo que pequena, já é um grande passo. Folhas como alface, couve e rúcula crescem rápido e exigem pouco espaço, podendo ser cultivadas até em apartamentos. Quem tem um quintal pode expandir para raízes como mandioca e batata doce, que são altamente nutritivas e fáceis de armazenar. Em tempos de crise, autonomia alimentar pode significar a diferença entre passar sufoco ou ter tranquilidade. Agora, se a ideia é realmente reduzir a dependência externa, criar pequenas fontes de proteína é o próximo nível. Galinhas poedeiras fornecem ovos regularmente e exigem poucos cuidados, sendo uma excelente opção para quem tem espaço disponível. Outra alternativa pouco explorada, mas extremamente eficiente, é a criação de coelhos, que se reproduzem rápido e fornecem carne magra e nutritiva. Já para quem prefere soluções menos convencionais, criar peixes em pequenos tanques ou até mesmo em sistemas de aquaponia pode ser uma estratégia inteligente. No mundo do sobrevivencialismo, cada detalhe conta, e garantir acesso contínuo, a comida é um dos mais importantes. Mas a autossuficiência alimentar não se limita apenas ao cultivo e à criação de animais. Preservar e estocar o que foi produzido também faz parte do plano. Técnicas como desidratação, enlatamento e fermentação prolongam a vida útil dos alimentos e evitam desperdício. Um simples desidratador pode transformar frutas e vegetais em lanches duráveis, enquanto carnes podem ser defumadas ou curadas com sal. Quanto mais um prepper domina essas técnicas, menos ele depende de sistemas externos. Mas de nada adianta toda essa preparação se no meio de um colapso não houver como comprar nada em dinheiro. 6. Reservas financeiras. Em tempos de incerteza, dinheiro em espécie pode ser a diferença entre resolver um problema rapidamente ou ficar sem saída. Um sobrevivencialista bem preparado sabe que, se o sistema financeiro colapsar, cartões de crédito, Pix e aplicativos bancários serão inúteis. Ter uma reserva de dinheiro físico para cobrir pelo menos 10 a 15 dias de necessidades básicas é essencial. Isso inclui alimentos, combustível e itens emergenciais. O ideal é guardar notas de menor valor, pois em tempos de crise, ninguém vai querer dar troco. Além disso, distribuir esse dinheiro em diferentes locais da casa pode evitar perdas totais em caso de roubo. Mas, e se a crise durar mais do que algumas semanas? Aqui entra um conceito ainda mais estratégico dentro do mundo prepper: diversificação.
Depender apenas de papel moeda pode ser arriscado, especialmente se a inflação disparar ou a moeda perder valor rapidamente. Investir parte dos recursos em metais preciosos, como ouro e prata, pode ser uma proteção inteligente contra a desvalorização. Além disso, bens de alto valor prático, como ferramentas, sementes e equipamentos de sobrevivência, podem se tornar verdadeiras moedas de troca. No sobrevivencialismo, a ideia é sempre pensar além do convencional. No entanto, a melhor estratégia financeira não é apenas guardar dinheiro, mas sim criar formas de gerar renda mesmo em tempos de crise. Trabalhos remotos, habilidades manuais e até pequenos negócios de troca podem garantir uma fonte contínua de recursos quando tudo ao redor estiver desmoronando. Mas e se o dinheiro perder completamente seu valor? Bem, nesse caso, o que realmente fará diferença serão os itens de troca, e alguns deles podem valer muito mais do que notas de papel. 7. Estratégias de troca. Em uma crise prolongada, chega um momento em que dinheiro perde sua utilidade e o que realmente importa são os bens tangíveis. No mundo do sobrevivencialismo, o conceito de escambo ganha força e certos itens se tornam moedas de troca extremamente valiosas. Álcool, cigarro, café, açúcar, baterias e até papel higiênico podem atingir um valor imensurável dependendo da situação. Um prepper experiente não apenas estoca comida e água, mas também pensa em produtos que possam ser trocados por outros recursos essenciais. O segredo está em armazenar o que é útil para você e também o que será altamente desejado por outras pessoas. Mas a estratégia não se limita a apenas estocar itens para troca. Conhecimento e habilidades também se tornam ativos valiosos. Quem souber consertar equipamentos, tratar ferimentos, purificar água ou produzir alimentos, terá uma vantagem enorme no momento da crise. Afinal, de que adianta alguém ter um estoque de baterias se não souber improvisar uma fonte de energia? Um sobrevivencialista que domina múltiplas habilidades se torna indispensável e pode negociar serviços tão bem quanto bens materiais. Em tempos difíceis, aqueles que oferecem soluções são os que têm mais chances de prosperar. Outra dica fundamental para qualquer prepper é não revelar de imediato o que possui. Manter discrição sobre seus estoques evita que pessoas desesperadas tentem tomar à força o que você guardou com tanto esforço. Criar uma rede de contatos confiável para negociações seguras também é uma jogada inteligente. E se a situação escalar para um ponto em que a segurança pessoal se torne uma preocupação real? Pois bem, nesse caso, preparar defesas e estratégias de proteção será a próxima prioridade. 8. Segurança pessoal. Se há algo que separa um sobrevivencialista de uma pessoa comum em tempos de crise, é a capacidade de se proteger. Quando o caos se instala e os recursos se tornam escassos, a segurança deixa de ser uma preocupação abstrata e se torna uma questão de sobrevivência. A primeira regra de um prepper é manter discrição absoluta sobre seus estoques. Falar demais pode transformar sua casa em um alvo fácil, especialmente quando vizinhos famintos descobrem que você tem comida e suprimentos guardados. Em tempos de desespero, até as pessoas mais pacíficas podem agir impulsivamente para proteger suas famílias. Além da discrição, é fundamental criar camadas de defesa. Isso pode começar por medidas simples, como reforçar fechaduras, instalar trancas extras e manter pontos de entrada sempre monitorados. Para quem mora em casas, cercas mais altas e obstáculos físicos podem dificultar invasões. Mas a segurança não se resume apenas a barreiras físicas. A capacidade de dissuadir ameaças também é crucial. Luzes com sensor de movimento, câmeras falsas e até um cachorro de guarda podem ser aliados poderosos. Um sobrevivencialista não espera o perigo bater à porta. Ele antecipa e se prepara. Agora, em cenários extremos, pode ser necessário ir além das medidas convencionais. O uso de armas de defesa pessoal é um tema polêmico, mas ignorá-lo pode ser um erro. Facas táticas, spray de pimenta e até armas de fogo, quando permitidas por lei, podem ser decisivas para garantir a integridade da família. No entanto, possuir esses itens sem treinamento adequado pode ser mais perigoso do que não tê-los. E falando em perigo, o que fazer se a situação se tornar insustentável a ponto de precisar abandonar tudo e fugir? Ter um plano de evacuação pode ser a única saída. 9. Plano de evacuação. Se a sua casa deixar de ser segura, você precisa ter para onde ir, e rápido. No mundo do sobrevivencialismo, esse conceito é chamado de evacuação estratégica, e não se trata apenas de pegar uma mochila e sair, correndo sem rumo. Um prepper bem preparado já tem um local seguro previamente definido, seja um sítio afastado, a casa de um parente confiável, ou até mesmo um ponto de encontro com aliados. Esse plano precisa ser pensado nos mínimos detalhes. Qual é a rota mais segura? Quanto tempo leva para chegar? Há postos de combustível e suprimentos no caminho? Esperar para decidir isso no meio do caos é uma receita para o desastre. Ter uma mochila de evacuação, bug-out bag, pronta é outra regra de ouro. Essa mochila deve conter o essencial para a sobrevivência nos primeiros dias fora de casa. Água, comida não perecível, kit de primeiros socorros, ferramentas multifuncionais, roupas resistentes e algum meio de defesa pessoal.
Muitos sobrevivencialistas também carregam mapas físicos da região, pois confiar apenas em GPS pode ser um erro fatal caso a rede elétrica ou os satélites sejam comprometidos. O objetivo é simples: mobilidade máxima e total independência nos primeiros dias de deslocamento. Mas evacuar não é só pegar uma mochila e ir embora. E se as estradas estiverem bloqueadas? E se o combustível acabar? Ter rotas alternativas e meios secundários de transporte, como bicicletas ou até embarcações, pode ser uma vantagem enorme. Além disso, treinar mentalmente e fisicamente para esse tipo de cenário faz toda a diferença. Um sobrevivencialista que já testou seu plano de fuga está sempre um passo à frente. Agora, falando em preparação inteligente, há números que podem mudar completamente sua percepção sobre sobrevivência. 10. Insights baseados em números. No mundo do sobrevivencialismo, números não são apenas estatísticas. Eles são regras de ouro que determinam quem está realmente preparado e quem vai enfrentar sérios problemas. Um dos princípios mais importantes que todo prepper precisa internalizar é a regra dos 3. O ser humano sobrevive 3 minutos sem ar, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. Esse simples cálculo já define claramente as prioridades em qualquer situação de emergência. Sem oxigênio, a morte é instantânea. Sem água, o corpo entra em colapso em poucos dias. Sem comida, há tempo para reagir, mas a fraqueza pode se tornar um inimigo silencioso. Outro número que todo sobrevivencialista precisa levar a sério é a quantidade de água necessária por dia. Em média, um adulto precisa de 2 a 3 litros de água potável para se manter saudável, sem contar a água necessária para a higiene e preparo de alimentos. Agora imagine uma família de 4 pessoas. Seriam pelo menos 120 litros para sobreviver um mês, e isso sem considerar emergências. Por isso, não basta apenas armazenar água. É fundamental aprender técnicas de purificação, filtração e coleta de água da chuva. Preparação não é sobre estocar recursos, mas sim sobre garantir autonomia. E falando em longo prazo, poucos sabem que arroz e feijão podem ser armazenados por até 5 anos quando guardados corretamente. Essa informação transforma a forma como um prepper encara o planejamento alimentar. Outro número essencial: ter dinheiro em espécie suficiente para cobrir 10 a 15 dias de despesas. Durante um colapso financeiro, sistemas digitais podem falhar, e quem tiver cédulas na mão terá muito mais flexibilidade. No final das contas, estar preparado não é sobre seguir tendências, mas sim sobre entender os números e usá-los a seu favor. Agora, para quem está começando nessa jornada, há um caminho bem estruturado que pode ser seguido. Conclusão. Agora que você conhece os pilares fundamentais do sobrevivencialismo, a grande questão é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai deixar para depois, correndo o risco de ser pego de surpresa em um momento crítico? Ou vai começar sua preparação hoje mesmo? O mundo pode mudar da noite para o dia, e aqueles que estiverem prontos terão uma vantagem imensa. A escolha é sua. Pense nisso. Quanto tempo você sobreviveria se amanhã tudo parasse de funcionar? Se a resposta não for clara, é um sinal de que há muito o que melhorar. Comece pelo básico. Garanta água, alimentos, remédios e segurança, e construa sua preparação degrau por degrau. Pequenas ações feitas agora podem significar a diferença entre estabilidade e desespero no futuro. Agora me conta, qual dessas estratégias você já aplica e qual será seu próximo passo? Deixe seu comentário e compartilhe sua visão sobre o assunto. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre o universo prepper. Sua preparação começa agora.